Eu quero te apresentar nesse vídeo uma estratégia pouco utilizada e muito efetiva. Se você já atua no mercado financeiro e quer melhorar a tua consistência, esse vídeo foi feito para você. Se você está dando os primeiros passos e ainda não identificou qual é a melhor estratégia a ser utilizada, assista que eu falo sobre uma estratégia para você atuar na entrada de uma operação. Como que você atua na entrada de uma operação? Essa daí foi um bate-papo que eu tive com um participante aqui da comunidade do Trader. Assiste aí e depois me fala o que você achou. Valeu, valeu. Duas entradas na operação, tá? O objetivo de eu fazer duas entradas na operação é aumentar o tamanho da proteção, ou seja, o tamanho do meu stop, tá? Então, um exemplo, só para você primeiro entender, aí eu vou te falar quantos pontos que eu coloco em cada uma deles. Vamos imaginar que você coloca, Danilo, eu determinei que o meu stop loss, tá? O meu stop loss da operações em índice futuro, o meu stop loss, ele será feito aqui, um exemplo, tá? De 200 pontos, beleza? Então, você determinou que 200 pontos é o tamanho do teu stop, certo? Tem dois cenários. Primeiro cenário, tá? E o tamanho? Vamos supor que o tamanho da tua posição, 2 mini contratos. Beleza, Danilo? É o que eu decidi entrar com 2 mini contratos. Beleza? Então, qual que é o teu risco operacional? Quando eu falo operacional, risco financeiro da operação, tá? Se você entrar com um contrato e tomar um stop de 200 pontos, são R$ 40 por contrato. 2 contratos, o teu risco operacional, ele vai se tornar aqui basicamente R$ 80. Beleza? Pô, beleza. Então, o que a gente começa a entender? Que o teu risco operacional, ele vai ficar aqui em R$ 80, tá? E aí, o que acontece? Eu, particularmente, gosto de adotar uma estratégia de entrada, vou batizar esse nome de estratégia de entrada dupla, tá? O que seria essa entrada dupla? Você entrar em uma única operação em dois preços diferentes. Quais são esses objetivos, tá? Então, imagina, eu peguei primeiro o cenário. Você colocou, você determinou. O importante para que você faça isso é que você tenha regras, tá? Poderia ter uma regra, eu já tenho um limite pré-estabelecido. Show de bola. Então, Danilo, imagina que você faz aqui duas entradas. A primeira entrada, um exemplo, tem um lado positivo e um lado negativo, tá? A primeira entrada, vamos supor que você faz uma compra a 102.400, tá? Danilo, comprei a 102.400. Qual que é o risco máximo da operação que eu posso correr? Aproximadamente R$ 80, beleza? Esse é o risco operacional que eu particularmente posso correr. Tenho isso em mente? Beleza. Se eu tenho um risco em mente, se eu fizesse aqui um exemplo, se eu fizesse uma única entrada, tá? Com dois contratos a 102.400. Beleza? Onde que estaria o meu stop loss? Stop loss em pontos, tá? Stop loss em pontos. Não são R$ 80? 200 pontos, R$ 40 por contrato, então o meu stop ficaria em 102.200. Beleza? Então, teoricamente, se você fizer uma entrada única, de acordo com a regra que você estabeleceu aqui em cima, tá? O teu stop vai ficar em 102. Como que eu gosto de adotar, tá? Eu gosto, só para você ter uma sensibilidade, então, exemplo, beleza? Eu gosto de fazer na minha leitura, estratégia de entrada dupla. O que seria isso? Eu entrar em diferentes pontos. Então, um exemplo, eu faço a minha primeira entrada do índice a 102.400, beleza? Eu sei que o tamanho da operação que eu posso tomar de stop é de R$ 80, beleza? Danilo, ao invés de eu entrar a 102.400 e já colocar o meu stop loss em 102.200, eu não vou colocar meu stop loss em 102.200. Por quê, Danilo? Porque eu particularmente eu quero aumentar o tamanho da minha proteção. E como que eu aumento o tamanho da minha proteção? Como que eu aumento o tamanho da proteção, ou seja, o tamanho do stop loss, sem mexer
no financeiro. Então, olha só, eu faço aqui a primeira entrada em 102.400. Compro um mini contrato, tá? E aí eu vou lá e faço a minha segunda entrada e compro mais um contrato a 102.300. Tá bom? Comprei mais um mini contrato a 102.300. Ou seja, a minha posição são 2 mini contratos, médio de compra, tá? E de 2 mini contratos. Quanto que agora eu estou no médio comprado? 103. E, Danilo, como que eu faço o cálculo para saber o quanto que eu estou comprado? Você vai somar o preço que você fez a primeira entrada, somar o preço que você fez pela sua segunda entrada e dividir por 2. Então, 102.400 mais 102.300, 204.700 dividido por 2. Então, média de compra, 102.350. 102.350. Quanto que é o teu stop loss? Danilo, o meu stop loss são 200 pontos. Beleza? 200 pontos, R$ 80. Danilo, onde eu vou colocar meu stop loss? 102, 150. Tá? Parece que não. Qual que é a diferença da primeira entrada para a segunda? Eu tenho 50 pontos a mais de proteção da minha operaçãozinha do índice futuro. Tá bom? Danilo, parece que não, mas 50 pontos dá uma diferença grande. E qual que é o meu risco operacional? Risco operacional, tá? O que é o risco operacional financeiro? O meu risco operacional financeiro continua sendo os mesmos R$ 80. Os mesmos R$ 80. Você concorda que o tamanho do teu risco é o mesmo? É o mesmo desse e é o mesmo desse? Então, eu aumento o tamanho da minha proteção. Então, teoricamente, ao invés de eu ter um stop de 200 pontos, eu vou ter um stop aqui. Qual que foi a minha compra? 102, 140, 102.400 a primeira. O meu stop está lá no 150, ou seja, eu vou ter um stop de 250 pontos, mas o que vai me impactar financeiro é um stop do tamanho de 200 pontos. Eu aumentei o tamanho da minha proteção. Beleza? Danilo, qual que é o limite, tá? Limite de entrada o limite da primeira para a segunda entrada numa operação de índice, tá? Eu gosto de atuar entre 100 a 130 pontos, tá bom? Então, Danilo, eu quero fazer a primeira entrada, preço 1. Preço 2, eu vou colocar entre 100 a 130 pontos do segundo, tá bom? Pontos extremamente importantes, tá? Vantagens, tá? Você aumentar o tamanho da sua proteção da operação, ou seja, o tamanho do teu stop fica maior, você aumenta o tamanho da tua proteção, correndo o mesmo risco operacional. Beleza? Desvantagem. Desvantagem. Beleza? Qual que é a tua desvantagem? É você fazer a primeira entrada e não executar a segunda entrada na operação. Ou seja, comprei um, o mercado começou a andar ao meu favor, você vai ter um contrato comprado. Se o mercado andar ao teu favor, pode ser que você não consiga fazer uma redução parcial. Então, tem vantagens e tem também desvantagens, tá? Pô, Danilo, eu aumento também da minha proteção. E se ele pegar minha primeira entrada e não pegar minha segunda? Puta, o mercado vai evoluir sozinho, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer duas entradas, tá? Onde que eu gosto de fazer duas entradas? Quando utilizar a estratégia de entrada dupla. Tá? Quando que eu gosto de fazer? Tá? Eu não gosto de fazer em todos os momentos. Em dois cenários. Primeiro cenário, eu gosto de atuar em operação a favor da tendência. Ou seja, onde que eu vou esperar os preços corrigirem até a média e esperar voltar a favor da tendência. Beleza? Então, Danilo, o primeiro cenário que eu particularmente gosto, um exemplo, o que a gente fez aqui no índice? Ele não caiu? O que ele fez aqui? Ele não subiu?
A gente não fez uma operação dele feita aqui, esperando a retomada dele? Cai, corrige. Ele acabou de corrigir. A gente fez uma entrada, ia fazer a segunda. A primeira andou, a segunda não entrou. Então, a gente ganhou só com a primeira entrada. Beleza? Então, é você fazer uma estratégia. Seja ela de correção, tá? Então, para você entender, dentro de uma tendência de alta, sobe, corrige, sobe, espera corrigir até a média, espera o mercado voltar a subir. Então, é assim que a gente vai atuar. Uma tendência de baixa, eu gosto de fazer entradas parciais. Aqui, aqui e aumentar minha proteção. Então, o primeiro cenário que eu gosto de utilizar estratégias com entradas parciais, ou seja, entradas duplas. Tá? Primeiro cenário, operação a favor da tendência. No meu segundo cenário, operação contra a tendência. Tá? Contra a tendência. Danilo, o que seria uma operação contra a tendência? Exemplo, o índice não está aqui agora desenvolvendo um movimento de alta, ele acabou de subir até a máxima do dia. Beleza? Ele não tem tendência, cruzou a baixa, a média. Olha só, imagina que o índice vai fazer esse movimento, média de 200 períodos. Ele rasga a média de 200, ele vem para a máxima do dia e rasga a máxima do dia também. Eu vou aqui fazer uma operação de venda. Venda contra esse movimento, esperando essa queda. Quando eu faço uma operação contra o movimento anterior, eu gosto de fazer duas entradas. Entrada 1, entrada 2. Tá? Então, eu gosto de fazer essas entradas duplas em dois pontos diferentes. Puta, Danilo, o mercado tá aqui. De repente, ele faz isso aqui, ó. Sobe, corrige, sobe. Pum! Explodiu. Vou fazer contra a tendência? Eu vou lá, faço uma entrada aqui e a outra aqui, que eu quero aumentar meu range de proteção. Tá? Geralmente, operações de rompimento, eu entro com a entrada integral. Tá? Entro aqui inteiro e espero ele andar de uma única vez. Tá bom? Então, segundo cenário, contra a tendência. Tá? Quando os preços afastarem da média móvel, quando os preços se afastarem da média móvel, beleza? Então, basicamente, eu gosto de fazer esses dois cenários. Danilo, tamanhos, tá? Então, ó, limite de entrada do índice, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, limite de entrada, algumas coisinhas que eu particularmente utilizo aqui embaixo, ó. Limite de entrada, tá bom? Índice futuro. O índice futuro entre 100 a 200 pontos. Mercado de dólar. Danilo, diferença entre a primeira e a segunda compra. Entre 2 a 3 pontos. Comprei o dólar. Um exemplo, vou comprar, vamos supor que o dólar caia rápido. Quero comprar o dólar. Tá, o próximo ponto de compra dele é lá no 21. Eu não vou comprar no 21. Eu vou comprar na região. Compra no 21, compra no 19. Eu tento comprar 21 e 19, 21 e 18, 21 e 20. Entre 2 a 3 pontos é a diferença para eu poder fazer as minhas duas entradas, tá? Então, dólar entre 2 a 3 pontos. Mercado de ações entre 10 a 15 centavos, tá? Entre a primeira e a segunda entrada. Beleza? Então fica uma dica, deixa eu até abrir aqui para você conseguir acompanhar tudo certinho. Pronto, ó. Agora ficou completinho aqui. É uma forma que basicamente, tá? É uma forma que basicamente você não seria só a tua estratégia operacional, o teu setup que vai determinar o teu exato ponto de entrada, mas e sim a forma que você atua dentro do mercado financeiro. Eu particularmente acho que isso aqui é uma estratégia financeira muito mais interessante do que às vezes um próprio setup puro, tá? Vou operar por rompimento. Beleza, se às vezes você não sabe balizar quantos contratos você entra, quantos contratos você deixa de entrar, quantos contratos que você atua, você pode ter uma certa dificuldade de fazer resultados financeiros consistentes. Não necessariamente você tem que saber só correr, você tem que saber alongar, você precisa saber fazer um aquecimento, você precisa ter força na sua musculatura para que a tua corrida seja saudável. Então, a mesma sinalização em relação ao trading, tá? Então, é uma forma que eu basicamente gosto de adotar nessa famosa estratégia que eu coloco, que eu batizo como o nome de estratégia de entrada dupla. Beleza? Entenda que não é só saber onde que você compra, onde que você vende. Muitas vezes é importante você aumentar o teu tamanho de proteção. Então,
você acabou de ver uma estratégia ali de uma entrada dupla na operação, diminuindo ali o seu ponto de entrada, mudando o seu ponto de entrada, aumentando a sua proteção de risco. E é isso. Espero que tenha gostado. Se quiser mais vídeos como esse, Danilo, me fala mais um vídeo sobre estratégia, gestão, um pouco mais de gerenciar uma operação. Eu agradeço imensamente. Se puder colocar aqui embaixo o teu comentário. Qual que é o assunto que você quer? Coloca aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. Beijo, até mais. Tchau, tchau.